A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos quantos estão conosco ao vivo aqui nesse momento e a todos quantos vierem ter acesso a esse vídeo, a essa live. Que Deus abençoe a todos, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Eu quero trazer aqui para você uma palavra à luz da Bíblia, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Quantas não são as pessoas que nesse momento, em todo o mundo, está passando por aflição, por problema, por dificuldade, pessoas que se encontram num beco sem saída, pessoas que se encontram passando por problemas insolúveis, difíceis na sua vida. Mas no livro de Mateus, o Senhor Jesus, ele diz assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E o meu ensinamento para você que se encontra, humanamente falando, sem saída, perdido, sem direção, sem perspectiva de vida, olha o ensinamento de Jesus para essa pessoa. Ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Aprendei de mim, ele diz assim, e achareis descanso para vossas almas. Então, quando a pessoa ela se encontra nesse tipo de situação, sozinha, abatida, aflita, desesperada, cheia de problemas, cheia de aflição, cheia de dificuldade, sem saber o que fazer, sem perspectiva de vida, Jesus ele ensina o que a pessoa deve fazer. Ele disse assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e se você fizer o que eu vou lhe ensinar, você achará descanso para vossas almas. Você achará descanso em relação àquilo que você tem passado, àquilo que você tem sofrido, que você tem vivido. Você vai achar descanso para a sua alma se você aprender de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. E o ensinamento de Jesus é esse: vinde a mim, ele diz, todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a intenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aliviar a carga, o peso do problema, da situação adversa, impossível, insolúvel, difícil, que a pessoa está vivendo, está carregando sobre os seus ombros. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. No versículo 30 do capítulo 11, ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Talvez o jugo que você possa estar carregando seja um jugo pesado. Talvez você tenha colocado sobre os seus próprios ombros um jugo pesado, um fardo pesado, difícil de você carregar. Mas o ensinamento do Senhor Jesus para a sua vida é para que você venha aprender dele, porque ele é humilde, ele é manso de coração, e se você fizer o que ele está falando para você fazer, você vai alcançar descanso para a sua alma. Você vai alcançar alívio para o sofrimento, para a aflição, para a adversidade, seja ela qualquer que for, que você possa estar vivendo, que você possa estar enfrentando. Você vai achar alívio no Senhor Jesus, aprender dele.
Está escrito: aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Você que se encontra como ele disse aqui, ó, você que se encontra cansado, sobrecarregado, oprimido, a intenção do Senhor Jesus é que você vá até Ele. Vinde a mim. O ensinamento dele é para que você vá até Ele em oração. É muito bom quando existe pessoas ao nosso redor com palavras amigas, com palavras doces, com palavras que venham animar a nossa fé, a nossa confiança, que venha nos alegrar, que venha nos mostrar que a gente não está sozinho, tem amigos, pessoas, parentes, antes querido, que vem sempre com palavras, que venha nos fortalecer, nos ajudar. Mas o Senhor Jesus disse: vinde a mim, porque por mais que o nosso amado antes querido, irmão, familiar ou amigo, possa nos dar uma palavra, não será o suficiente. Porque o Senhor Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Por mais que eu e você possa estar passando um problema difícil ou impossível, sem o Senhor Jesus, nós não podemos nada. O Senhor Jesus, ele foi bem claro em enfatizar e em dizer que sem mim nada podeis fazer. Sem a direção de Deus, nós não podemos nada. Nós precisamos do auxílio de Deus. E o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele quer ajudar. Ele não quer ver a pessoa carregando esse fardo pesado. Só um minuto só, por favor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não quer ver essa pessoa carregando esse fardo pesado. Ele quer aliviar o peso da carga, do fardo, do jugo que a pessoa está carregando sobre si. Deus, ele quer aliviar o sofrimento, Ele quer pôr fim ao problema, às aflições, mas é preciso, é necessário que a pessoa ela venha tomar essa atitude de fé. Porque Jesus, ele disse: vinde a mim. Quando a pessoa vai até Ele, ela está tomando uma atitude de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por mais que alguém possa nos dar uma palavra que venha tentar nos ajudar no momento difícil, de dificuldade, nada melhor do que o próprio Deus para ajudá-la. E Jesus, ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. E o meu ensinamento para você é esse: que você venha até a mim em oração. Porque a Bíblia diz que qualquer que pede, recebe. Não importa se é obreiro, se é pastor, se é bispo, se é membro, se é um ateu, se é um espírita, se é um budista, se é católico. Qualquer que pede, recebe. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a intenção do Senhor Jesus é aliviar o sofrimento, o cargo, o peso. É trazer alívio à dor da alma, a dor do coração, a dor da alma. Qualquer que seja a dor que você possa estar vivendo, enfrentando, a intenção do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, é que ele venha tirar de sobre os seus ombros esse jugo pesado que você está carregando, esse fardo pesado, esse problema pesado. A intenção de Jesus é essa, de tirar de cima de você. Mas ele disse: vinde a mim. Tem pessoas que não querem ir até a Ele em oração. Mas se você for até a Deus, através da sua oração, como está escrito: sem mim nada podeis fazer. Se você orar a Deus e falar com Ele: meu Deus, está escrito que sem o Senhor eu não sou nada. E dentro do meu coração existe esse reconhecimento de que sem o Senhor eu não sou nada, eu não posso nada, e eu estou vivendo isso. Eu estou passando por isso.
e eu peço ajuda, eu peço socorro, eu peço a tua benevolência, eu peço a tua graça, porque o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é uma arma ao meu alcance. O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é uma arma ao teu alcance, independente do problema que você possa estar vivendo ou enfrentando, ainda que todo o inferno se levante contra a sua vida, se você clamar por ele, se você ir até ele em oração, ele disse, vinde a mim. Se você for até ele em oração, você irá ver a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus na sua vida. Você verá, pode ter a mais absoluta certeza, porque está escrito que todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta abrirá. Está escrito, se vós que sois maus, eu e você, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, o que o Senhor Jesus quer, através desse ensinamento, que ele diz assim, aprendei de mim porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. O que o Senhor Jesus quer é que você aprenda a ir até ele, e você vai achar descanso para a sua alma. Você vai encontrar descanso para os problemas, para as aflições que você está vivendo, que você está enfrentando, seja ela qualquer que for. Sozinho fica difícil, mas com Jesus você vence. Jesus garante a sua vitória. Está escrito que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é abençoador. Deus ele é galardoador. Deus ele é abençoador daqueles que buscam por ele, daqueles que clamam por ele, daqueles que vai até a ele. Está escrito que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele é abençoador. Então Deus ele quer abençoar a sua vida. Deus ele quer te devolver a alegria de viver. Deus ele quer te dar razão de viver. Deus ele quer que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Não importa o que você possa estar vivendo ou enfrentando. Olha o que ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Deus ele quer trazer alívio para o teu sofrimento e ele quer te fazer feliz. Existem pessoas que entram em desespero, em meio ao problema, em meio à dor, em meio à aflição que ela está vivendo, entra em desespero porque acha que Deus não é com ela. Mas Deus é com você, meu irmão. Deus ele é com você, minha irmã. Existe uma passagem bíblica que diz assim, que Deus ele diz assim, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de vida e não de morte, pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim que você deseja. Que Deus abençoe a todos quantos está aqui conosco. Está aqui o Murilo Santos, Marcele Teles, está aqui o Carlos, mas quem? Tem muitas pessoas aqui conosco ao vivo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus ele diz na palavra dele, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz também, eu é que sei o pensamento que eu tenho ao teu respeito. Deus é que sabe o pensamento dele ao teu respeito. Pare de pensar, de achar que Deus ele não está te vendo, que Deus ele não tem visto a tua aflição, a sua dor, a sua luta, os seus problemas. Não, Deus ele está vendo. A Bíblia diz que Deus ele é onisciente, ele tem consciência, ele é onisciente, ele está presente em todo lugar. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. O diabo ele não tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não tem o poder de saber o que a pessoa está pensando. E o diabo ele não é onipotente, ele não é dono de todo poder. Deus ele é o dono de todo poder. Deus ele está acima de tudo. Deus está acima de todos. O nome de Deus, Deus está acima de todos.
Não existe ninguém, macumba, olho grande, inveja, praga, maldição. Todo o inferno pode se levantar contra a vida de uma pessoa, mas se ela for até a Jesus, como ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Deus vai aliviar. Ele disse, eu que sei que pensamento tenho ao teu respeito. Está aqui o Elton Alves, está aqui o Cleito. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de vida e não de morte, pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. O que você tem desejado? Um casamento feliz? Uma vida abençoada? Uma família abençoada? Ser próspero? O que você tem desejado? É isso aí que Deus quer fazer em favor da tua vida. Ainda que tudo ao seu redor possa estar desmoronando, tudo pode estar ruindo, tudo pode estar ruindo ao seu redor. Os teus olhos estão vendo tudo ruir, tudo desmoronar, tudo se acabar, tudo se desfazer. Os teus olhos humanos, mas se os teus olhos espirituais da fé, se você olhar com seus olhos da fé, você vai ver que existe um Deus grande, poderoso, que existe um exército de anjos de guerra incontável, inumerável ao seu redor, para te guardar, para te proteger, para fazer mudar a situação difícil, insolúvel, impossível, caótica, triste, que você possa estar vivendo e enfrentando. Existe um exército de Deus, existe o próprio Deus que está lutando em teu favor. Está escrito que o mal, as forças do mal, do inferno, eles se levantariam contra nós, lá em Jeremias 1:9. Está escrito, eles se levantarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Então, aos olhos humanos, você pode estar perdendo, pode estar tudo ruindo, pode estar tudo desmoronando, tudo se acabando, tudo se definhando. Mas se você olhar com os teus olhos da fé e crer em Deus, no Deus da Bíblia, no Deus criador do céu, da terra, do mar, do universo, de tudo quanto neles há, no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, de Israel, se você crer no Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e colocar a sua fé sobre a palavra de Deus, você lembra que Pedro pescou a noite toda e ele não pegou peixe nenhum, sendo ele um pescador profissional. E ele tinha vários outros pescadores também com ele. Tinha todo o equipamento necessário e preciso para poder fazer a pesca. E pescou a noite toda e não pegou nada. Mas quando ele voltou para a terra, após ter voltado daquela pesca que não pescou nada, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Olha a diferença da pessoa ter um encontro com Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Imagine Pedro, cansado, sobrecarregado, de ter trabalhado toda uma noite, não ter conseguido nada. Aos olhos humanos, para ele, tinha tudo ruído. Desmoronou aquele pensamento de prosperar aquela noite, de fazer uma pesca maravilhosa. Aos olhos humanos, para ele aquilo ali já era. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou, volta lá, joga a rede do lado direito. E Pedro ainda indagou e disse para Jesus, a gente pescou a noite toda e não pegamos nada, mas eu vou de novo, porque o Senhor está mandando. Eu vou ir sobre a tua palavra. Está entendendo a diferença de você estar sozinho e de você estar sobre a palavra de Deus? Está pegando o espírito da fé? De você estar sozinho lutando com as suas próprias forças e você usar a sua fé em Deus, na palavra de Deus, como é que a coisa muda de figura? Pedro disse, eu vou sobre a tua palavra, e sobre a palavra de Jesus houve a pesca maravilhosa. Pedro pegou grandes quantidades de peixe, as redes quase se romperam, o barco quase se afundou, quase virou. Foi necessário que outros barcos viessem e ajudasse Pedro a puxar a rede em direção à terra firme. Então você pode perceber que houve a intervenção de Deus, mas porque Pedro colocou a sua fé na palavra de Deus.
Quando a gente coloca a fé na palavra de Deus, não uma fé momentânea, porque existem pessoas que têm uma fé momentânea. Lá no livro de Tiago fala a respeito dessa fé. É uma fé que ela é agitada, impelida pelo vento. Ora ela está firme, não, vai dar certo. Ora ela fica, meu Deus, vida, sorte, azar. Ora ela fala, não vai dar certo. Daqui a pouco ela está toda abatida, toda triste, toda ferida, toda desanimada. Mas quando você vai sob a palavra de Deus, quando você faz uso dessa fé pura, dessa fé genuína, dessa fé que não desiste, dessa fé que não esmorece, ela não esmorece diante da dor, diante da dificuldade, da aflição. Está escrito, Jesus disse lá em Lucas 18, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora até pareça que está sendo demorado atender, responder aquilo que está sendo pedido em oração, pode até parecer que está sendo demorado, Jesus disse, mas eu digo-vos que depressa vos atenderá. Então, há uma promessa de Deus de responder de forma até depressa. Mas a pessoa, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à dificuldade, à aflição, ela acha até que está demorando. Fala, meu Deus, está demorando tanto. Por que Deus não resolve logo isso? Por que Deus não faz logo aquilo? Por que eu não tenho visto a mão de Deus na minha vida? Deus está trabalhando, meu irmão. Deus, ele está trabalhando. Jesus disse, eu estou trabalhando e meu Pai também trabalha. Até hoje meu Pai está trabalhando, meu Pai não descansou, meu Pai está trabalhando. Eu trabalho e meu Pai está trabalhando. Então, Deus, ele trabalha em favor daqueles que oram e permanece não com uma fé momentânea, como a Bíblia diz em Tiago, uma fé que é impelida e agitada pelo vento. Ora ela está, poxa, vai dar certo, vai arrebentar. E ora ela está, poxa, vida, sorte, azar, tudo dá errado para mim. Poxa, tudo é sempre assim para mim. É só comigo que acontece isso. Murmurando. Permaneça na sua fé, meu irmão. Você lembra lá de Eliseu, quando Eliseu estava lá cercado pelo exército do rei da Síria, um grande e poderoso exército, um exército inumerável. Eliseu ia ser capturado, ia ser levado junto com o seu moço. E a Bíblia diz que o seu moço, ele olhou pela janela e virou para Eliseu e disse, olha, a gente está perdido. Assim tem muita gente. Assim tem muita gente, ela abre a janela da vida dela e olha para o que tem acontecido com ela. E ela diz assim, ó, eu estou perdido. Eu estou perdido. Tem gente que diz isso para si mesma. Ela abre a janela da vida dela e ela olha a situação que ela está vivendo e diz assim, eu estou perdido. Mas Eliseu, ele orou a Deus e disse assim, Senhor, abre os olhos deste moço, desse rapaz. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dele e quando ele olhou pela janela, novamente, ao redor do exército do rei da Síria havia um grande exército de Deus, um exército incontável, inumerável, um exército de guerra, um grande exército com carros de fogo, ao redor do exército do rei da Síria, muito maior, muito mais numeroso, muito mais poderoso. O exército celestial de Deus estava ali em volta. E é esses olhos da fé que você tem que ter. É esses olhos da fé que você tem que conquistar, que você tem que ter na tua vida. Esses olhos da fé, que mesmo em meio à situação terrível, caótica, Deus, ele é maior do que tudo. Deus está acima de tudo. Deus, ele é poderoso, onipotente, quer dizer, dono de todo o poder. Onisciente, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está vivendo. Onipresente, ele está aí com você. Você não está sozinho. Está escrito, eles se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Os problemas, o diabo, o inferno, a inveja, a macumba, o olho grande, as forças espirituais do mal, do inferno, o voodoo, a magia negra,
Todo inferno pode se levantar contra a sua vida. Eles se levantarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Esse tem que ser os seus olhos da fé. Deus é contigo para te livrar. Se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas, ela não te submergerão. A chama, ela não vai arder em você. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego quando estava lá na fornalha. Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi lançado na fornalha de fogo e foi pedido para que aumentasse o calor, a temperatura, o máximo que fosse possível? Os próprios soldados que lançaram eles foram fulminados só de chegar perto da fornalha. Quando abriram para jogar eles, os soldados foram mortos. Mas eles estavam lá, dentro da fornalha. E dentro da fornalha havia uns com semelhança do Filho do Homem. Olha que coisa tremenda. Olha o que Deus está falando para você nessa noite. Dentro da fornalha de fogo, dentro do teu problema, dentro da tua aflição, dentro do que você está vivendo, existe um semelhante o Filho do Homem, existe um semelhante o Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus Pai, Filho e Espírito Santo está com você aí no meio da tua fornalha. A chama não vai te queimar, o fogo não arderá em ti, as águas não vão te afogar, porque Deus é contigo. Ele diz: eu sou contigo para te livrar. Então receba, meu irmão, receba. Como diz a letra daquela canção, preciso apagar todas as vozes, menos a sua. Tem pessoas que ouvem a voz de um amigo, de um parente, de um ente querido. Ela quer ouvir as vozes dos outros, ela ouve as vozes do mundo, ela ouve as vozes da situação que ela está vivendo, ela ouve até a voz do diabo. Mas a letra da canção diz assim: preciso calar. Eu preciso calar todas as vozes que não edifica, que não coopera, que não alicerça, que não soma. Está escrito, a letra da canção diz: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Aí a letra da canção diz: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. E assim é. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ouça o ensinamento de Jesus para você nessa noite. Ouça essas palavras ditas pelo Espírito Santo através da minha boca para abençoar a sua vida. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Eu vou colocar aqui uma canção, e é exatamente essa canção que fala que se eu não te ouvir, eu morro. Vou colocar aqui essa canção aqui, você vai ouvir. Você vai ouvir essa canção. Você vai ouvir essa canção. Olha como é que diz a letra. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. A Valdemira, Jandira Dias, Letícia. Ressurgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir,
menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, se eu não te Meu irmão e minha irmã, é isso que você tem que fazer. Calar dentro de você todas as vozes negativas, contrárias à palavra de Deus, contrárias à sua fé em Deus. Você precisa calar todas as vozes, menos a de Deus. A voz de Deus, ele diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de vida e não de morte. Pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim que você deseja. Aquilo que você deseja no teu coração, que Deus quer fazer na tua vida. Deus abençoe a todos no nome do Deus Pai, Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu peço que você curta aí a live, por favor. Peço que você venha curtir a live, que você comente a live, que você compartilhe também para um amigo, para uma amiga, porque eu tenho a certeza que Deus estará alcançando a vida dela através dessa palavra de fé. A Bíblia diz que a fé, para que ela nasça no coração de alguém, é preciso que essa pessoa receba a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa recebe uma mensagem como essa, é gerada dentro dela uma fé. Ela diz: é isso mesmo, essa tem que ser a minha fé. Aí ela luta em cima do que Deus diz através da palavra dele. E ela, pela fé na palavra dele, ela alcança a vitória. Como Pedro: sobre a tua palavra, Senhor, eu vou jogar novamente a rede. Sobre a tua palavra, eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou jogar novamente, e eu tenho certeza que vai dar certo. E deu certo, porque Pedro, ele teve a fé na palavra de Jesus. Tenha fé na palavra de Deus. Faz calar todas as vozes dentro de você e dê ouvido tão somente a palavra de Deus. Deus abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos que estão aqui conosco. Todos que estão aqui conosco. Está aqui meu Deus, é Claudini, Valcira, Pedro, Júnior, está aqui a Letícia, Sueli, Tião, Kelly, Creusalina,